Romanos capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, 13, e diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Alguém aqui já, não precisa levantar a mão não, tá? Só vou fazer. Alguém aqui já orou, Senhor, qual é o meu chamado, Senhor? Deus, qual é a minha vocação, Senhor? Me mostra. Alguém aqui, é possível que alguém aqui já tenha feito isso. É muito possível que muitas das vezes nós tenhamos jejuado, inclusive, tenhamos gasto um bom tempo buscando ao Senhor com um coração sincero, querendo saber qual é o nosso local no corpo de Cristo. Porém, irmãos, desculpa, a palavra do Senhor já tem registrado para nós qual deve ser a maior vocação do discípulo de Jesus. Infelizmente, por conta de diversos fatores, é bem natural que, inclusive, muitos irmãos acabem tendo uma visão distorcida dentro dessa questão que eu estou falando. E a gente observa essas coisas quando a gente ouve casos ou a gente toma conhecimento de algumas situações, tais como as seguintes: aqui não valorizam o meu dom. Meu talento foi enterrado. Aqui eu não faço nada, estou muito parado, muito parada. Não me dão oportunidade. Esse lugar vai atrasar o meu ministério. E coisas como essas. E a gente acaba percebendo que, por conta de diversas distorções, de ensinamentos equivocados, as pessoas, os irmãos, acabam tendo uma visão distorcida no que diz respeito à sua maior vocação, o seu chamado. Amados, eu quero deixar muito claro pela palavra que o nosso maior chamado não é o título ministerial que a gente tem. O nosso maior chamado é o de obedecermos ao comissionamento de Jesus. Todo verdadeiro discípulo de Cristo precisa, na verdade, todo verdadeiro discípulo de Cristo compreende
que o seu maior e principal chamado consiste em ir e pregar o Evangelho a toda a criatura. É esse o nosso maior chamado. É esse o nosso principal chamado, irmãos. Não é a música. Não é o trabalho diaconal. Não é o trabalho com as crianças. Não é o trabalho do grupo de evangelismo. Não. Alguém disse que todo cristão é um evangelista, ou se não for, é um impostor. São algumas dessas frases que estão registradas. E muitas das vezes a gente percebe que, às vezes, quer dizer, muitas das vezes não é por maldade, mas que falta um entendimento. Porque trabalho, irmãos, tem, e muito. Tem muito trabalho. Só que, muitas das vezes, por conta do ensinamento que a gente recebeu, a nossa visão fica extremamente micro, fica reduzida. E tem muita gente, e talvez até mesmo aqui no nosso meio, que só enxergue a sua vocação olhando aqui para dentro. E aí, se o pastor não enxerga naquele momento, a pessoa fica desanimada, entristecida, talvez até vá embora, como já aconteceu aqui. A pessoa não quis aguardar o tempo, nós ainda tentamos argumentar. Mas o maior chamado que a gente tem, amados, não é aqui dentro. Embora nós não podemos ignorar que há, sim, as funções ministeriais, há, sim, uma divisão de trabalho, de serviço, servir uns aos outros, sim, há. E há pessoas que o Senhor separa para esse fim. Sim, existe. Mas o nosso foco principal, a nossa visão, amados, sempre na obra do Senhor é sempre o servir ao Senhor com alegria. E as coisas vão acontecendo de forma natural. Se tiver que haver um reconhecimento, esse reconhecimento virá de forma natural. E não porque eu tenho o desejo de ser aquilo. Porque muitas das vezes a nossa visão está um pouquinho distorcida. Tem gente que o foco é estar aqui tocando ou cantando. Só que, e eu não vejo nada de errado nisso, mas o mais interessante, irmãos, é que nesse meu período aqui no pastorado, eu ainda não ouvi, talvez mais do que uma pessoa dizer que tinha o desejo de trabalhar lá fora. Todos os desejos que eu já ouvi são voltados para o trabalho dentro. Ninguém nunca me puxa, pastor, vamos fazer aquele trabalho lá fora. Não, meu foco é lá. Não, meu foco é estar trabalhando ali. Meu foco é servir aqui. E a gente se esquece da nossa maior vocação. E a nossa maior vocação é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. A nós que outrora não éramos o seu povo, mas que agora, por meio de Jesus Cristo, fomos feitos seu povo. E Paulo aqui, nessa carta aos Romanos, no capítulo 10, embora a aplicação desse texto aqui, a aplicação majoritária, principal, seja para os judeus, nós também podemos utilizar esse texto para a nossa realidade. Então, irmãos, se ao invés de nós reclamarmos, a gente precisa orar e pedir ao Senhor misericórdia. Senhor, me perdoe pela minha visão extremamente limitada. Me perdoe, Senhor, porque eu estou focando em algo tão que para mim, que para o Senhor é algo tão pequeno. Quando há um horizonte muito maior, quando há uma frente de trabalho muito maior que precisa de trabalhadores e nem sempre eles estão disponíveis. Então, Senhor, eis-me aqui, me capacita, me condiciona e me envia, Senhor. E aqui, irmãos, a gente vai perceber Paulo mostrando aqui, passo a passo, como é que um pecador, que o ímpio, ele vem para Cristo. Só que há um peso de grande responsabilidade para nós, seus discípulos. Porque para que o ímpio, para que aquela pessoa que não se rendeu a Cristo ainda, ela possa vir a Cristo, os discípulos de Cristo precisam agir. A menos que nós sejamos fake, ou seja, falsos discípulos, os discípulos de verdade precisam agir. Ou então nós estaremos entrando em desobediência àquilo que o Senhor tem falado, aquilo que o Senhor deixou determinado para nós. Então, em primeiro lugar, nós precisamos proclamar. Um dia nós estávamos nas trevas. Um dia nós éramos trevas. E alguém foi usado por Deus para pregar o Evangelho. Alguém foi usado por Deus para lançar a semente. Talvez você não tenha se rendido a Cristo na primeira vez em que alguém sentou com você e pregou o Evangelho, mas a semente foi lançada. E sabe o que Deus espera de mim e de você? O mesmo. O mesmo. Oh, glória a Deus! Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. E a gente vem para o culto e canta essa canção e canta outras, falando da esperança de salvação que realmente precisa estar vigente no nosso coração. Mas e quanto àqueles que ainda estão nas trevas? Será que não há um senso de urgência nos discípulos do Senhor para que esses também possam receber da mesma oportunidade que você recebeu? Será que não há esse senso de urgência, irmãos? Será que a porta se fechou? Assim que você entrou, pum, fechou a porta. Não! A porta da graça ainda está aberta. E o Senhor, embora Ele não precise de mim e de você para salvar ninguém, Ele conta conosco para irmos lançar a semente, para irmos proclamar o Evangelho. Porque o próprio apóstolo Paulo declara que ele não se envergonha do Evangelho. E por que isso? Porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele
que crê em Jesus. Aleluia! Então nós precisamos ir e proclamar. Então, chegou o momento de crescer um pouquinho mais e parar. Poxa, pastor, não tem nada para fazer. Tem sim. Mesmo que o pastor não veja, mesmo que os irmãos não vejam, tem muito trabalho do lado de fora para ser feito. E até se você vier me perguntar, tem trabalho do lado de fora? Tem. O problema é que a gente está focado só em permanecer, só em ficar. A Bíblia declara que há tempo para tudo. Há o tempo de estar aqui dentro, mas há o tempo de ir lá para fora também e resgatar as almas perdidas, para a honra e para a glória do nome do Senhor. E aí, nós, em primeiro lugar, precisamos, eu vou de trás para frente aqui do texto, para que o pecador ele se arrependa, para que ele venha a Cristo, em primeiro lugar, é preciso que alguém abra a sua boca e toque a trombeta e faça o papel de atalaia e declare: olha, a espada vem aí. Se você não correr, se você não se arrepender dos seus pecados e não se voltar para Deus, a espada de Deus vem aí. Arrependa-se enquanto há tempo. Volte-se para Deus, que é misericordioso, que está pronto para perdoar. Abandone uma vida de pecados e volte para Cristo agora, imediatamente, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas sabe o que a gente faz? A gente não faz isso. É claro que você não vai fazer dessa forma, não vai ficar gritando assim, a menos que Deus te dirija a fazer isso. Mas um vizinho, por exemplo, que você sabe que pode estar afastado do caminho do Senhor por uma série de fatores, ou alguém que não conhece Jesus, que não se rendeu a Jesus. Como é que essa pessoa, como está nesse texto que a gente leu aqui, vai desejar a Deus se eu não pregar para ela? Elas estão saturadas de mentiras. Elas estão saturadas de sofismas, de meias verdades. Elas estão saturadas de escândalos no meio gospel. Alguém precisa dizer a verdade. Alguém precisa proclamar o evangelho da salvação. Que seja eu, que seja você. Como é que essas pessoas vão se arrepender e crer se eu não pregar, se você não pregar, irmãos? Como é que elas vão crer se a fé ela é gerada em nós através da pregação do evangelho? Não é de qualquer coisa, não é, olha, vão para a minha igreja, já falei isso aqui, né, esses dias, que a porta vai se abrir. Isso é muito baixo. Deus vai fazer, Deus vai... Não. Você pode até usar, né, como entrada, por exemplo, uma enfermidade. De repente tem alguém enfermo. E a pessoa chega... Poxa, você é cristão, né? Ora por mim, tem alguém da minha família enfermo. Puxa vida, eu vou orar sim, pega o nome da pessoa, se interessa. A partir dali você já pode, sabe, manter um laço. Mas olha, eu quero estar orando sim, tá? Nós vamos pedir ao Senhor para ministrar a cura sobre a vida dessa pessoa,
mas há uma enfermidade muito pior do que essa. Olha aí como é que dá para entrar. Há uma enfermidade muito pior do que essa. E que nem sempre as pessoas se dão conta. E essa enfermidade se chama pecado. E essa enfermidade, ela mata, já matou e mata milhões e milhões de pessoas ao longo dos séculos. E só quem pode contra ela se chama Jesus Cristo, o autor da vida. Alguém precisa pregar. Eles estão cheios de escândalos. Eu não sei o que aconteceu, eu vou citar aqui, mas eu não sei o que aconteceu. E eu não estou aqui também para apontar o dedo, para julgar. Mas, infelizmente, o chamariz não é algo que ao meu ver, corrobora, contribui com a mensagem do Evangelho. Mas, pelo menos 2 locais chamados de igreja, aqui próximo da nossa região, com pouco tempo, que abriram suas portas e tinham um chamariz mais humanista do que voltado para Deus, fecharam suas portas. Não sei o que aconteceu, não vou entrar nesse mérito. E isso, sabe o que acontece? Traz escândalo. Traz escândalo. Eu me lembro que, quando houve um problema no mesmo local aqui na frente, ali na rodovia, com uma determinada, se intitulava como pastora, eu me lembro que eu estava na rua evangelizando, e as pessoas, quando estava eu e o grupo, claro, quando me viram, começaram a falar, agora está evangelizando. Aí eu comecei, eu ouvi, né? Eu parei, bati no portão lá, e a pessoa estava falando, agora lá, está lá evangelizando, ó. Mas a fulana de tal, olha lá, o que fez? Fez isso, começou a apontar, né, crimes, inclusive, que ela havia cometido. Fez isso, fez aquilo. Olha os crentes aí, como é que fica agora? Aí. E qual é o nosso papel? Evangelizar. Porque se a gente se cala, o mal cresce. Se a gente não cumpre o nosso papel, o mal cresce. Aí depois, sabe o que acontece? A gente mesmo reclama. Porque há reflexos na nossa sociedade. Há reflexos. E aí a gente reclama de algumas coisas. A violência está aumentando, é isso, é aquilo. Tudo bem, é cumprimento da palavra. Mas qual é o nosso papel, irmãos? Qual é o papel da igreja? Pregar. Alguém precisa pregar. E pregar qualquer coisa? Não, pregar o evangelho. Pregar a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é a verdade. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Texto muito conhecido, irmãos, como eu falei, em primeiro lugar, alguém precisa pregar. E quem é esse alguém? Sou eu. Puxa a responsabilidade para você. Não, é do grupo de evangelização da igreja. Não. Puxa a responsabilidade para você. Quem é que precisa ir? Sou eu. Fala o seu nome. Júlio. A responsabilidade é sua. É minha. Não adianta, não, fulano que tem o dom. Não, o chamado é para todos. O Espírito Santo de Deus capacita a todos. É bem verdade que cada um tem a sua característica pessoal.
Mas o chamado é para todos. Todos. A ordem é para todos os discípulos. E quem são os discípulos de Jesus? Todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é para todos. Não é só para o grupo de evangelização da igreja? Não. É para você que está aí sentado também. Você que talvez desempenhe um papel só aqui dentro. Você que talvez nunca tenha ido no IBC na praça. É para você também. Para você também. Mesmo que você não vá para o IBC na praça por qualquer motivo. Até porque só o IBC na praça por si só não constitui o evangelismo. Não, é só mais uma programação que a gente tem aqui. Mas você pode evangelizar num consultório médico, conversando com uma pessoa, pedindo a Deus ali, Senhor, me dá sabedoria, me dá estratégia, me ajuda, porque alguém precisa pregar, e esse alguém é você, sou eu. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide foi uma ordem, não foi um pedido. Olha, vocês, por favor, quem se achar com a chamada, né? Esse termo que a gente usa muito, não, fulano tem um chamado. Olha, fulano canta, ele tem um chamado para o louvor. Nossa, como fulano toca aquela guitarra, como fulano toca aquela bateria, aquele teclado. Meu Deus, olha, você ouviu o agudo que ela deu? Rapaz, mas canta muito. Legal, bênção. Mas a função principal dele ou dela não é cantar muito. É pregar a palavra do Senhor. Não é só ficar aqui pregando. Nós também podemos ir lá fora. Para um vizinho, em qualquer lugar, por onde quer que passemos, num posto de gasolina. Aproveita, tem lugar que você passa rápido. Irmãos, é bem verdade que em alguns momentos a gente se distrai, e isso aconteceu comigo. Mas a irmã Rosana trouxe uma ministração aqui recentemente e que o Senhor deu um puxão de orelha em mim. E eu dei aquela despertada. Puxa, Senhor, me perdoa porque eu dei uma cochilada. E aí, olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eu fui no mercado. E aí, nós estávamos passando pelo caixa. Eu nem lembro o que eu falei com a menina. Aí eu vi o nome dela assim no monitor, e eu comecei a falar de Jesus para ela ali, naquele minuto que ela estava passando as contas, e a menina começou a chorar. Eu falei, Jesus, obrigado, Senhor. Ela sentiu o toque de Deus ali na vida dela. Eu aproveitei aquele momento ali, eu nem lembro o que ela falou, mas eu aproveitei algo que ela tinha falado e comecei a falar de Jesus para ela. Sim, ela disse que estava afastada. E eu ali, rapidamente, não parei em caixa para isso, claro, e aproveitei para falar. E depois eu falei, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. E eu falei, volta, filho. Antes de sair, volta. Volta que o Senhor Jesus está pronto para te perdoar. Independente daquilo que você tenha feito. Basta que tão somente você se arrependa dos seus pecados. E corra para Ele. E fui embora. E foi uma experiência ali para mim, muito válida. Eu falei, nossa, como eu não posso me distrair com relação ao meu chamado principal, que é esse, que é no dia a dia. No culto aqui, a gente vem aqui quarta e domingo. Quem vem? Quem vem? Quarta, domingo de manhã, domingo à noite. A gente só tem esse período. Eu, como pastor aqui da congregação, eu só tenho esse momento para falar com vocês. E mesmo assim, graças a Deus, eu divido com os irmãos essa responsabilidade de estar pregando a palavra daqui. Mas não tem só o período aqui. Tem o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então nós precisamos pregar. Alguém precisa pregar. O Júlio precisa pregar. E quando você ouvir falar o meu nome, é o seu também. Segundo lugar, quando eu prego,
versículo 14. A última parte do versículo 14. Lembra que eu falei que eu iria de trás para frente? 14 não, desculpa. Não, agora é o 14 mesmo. Versículo 14. A parte C do versículo que diz assim: e como ouvirão se não há quem pregue? Alguém precisa pregar. Por quê? Porque alguém precisa ouvir. E quem precisa ouvir? Quem está em perigo. Quem está em perigo, normalmente, não sabe que está em perigo. Porque o Deus desse século cegou-lhe o entendimento. O príncipe desse século lhe cegou o entendimento, para que eles não vejam, não enxerguem e corram para Cristo. Então alguém precisa tocar a trombeta. O atalaia precisa soar a trombeta. Vem perigo por aí. Se apruma, se prepara, toma uma atitude, que vem perigo por aí. E como ouvirão se não há quem pregue? Atos capítulo 8, versículo 30 e 31, diz assim: e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Essa história aqui você provavelmente conhece. Filipe correu até ali o eunuco, e ele estava lendo o livro de Isaías, mas sem conseguir compreender. E Filipe senta ali com ele e explica. Estava falando a respeito de Jesus. E esse homem, depois da explicação de Filipe, por quê? Porque esse homem ouviu, aprendeu, entendeu, ele se converte. E a prova de que ele se converte é que ele fala: ó, a água está ali, o que me impede de ser batizado? Esse homem ouviu o quê? Olha, você vai vencer. Não. Ele ouviu falar do Salvador. Ele ouviu falar daquele que livra a alma do inferno. Ele ouviu falar de Jesus, o autor da vida, o príncipe da paz. Ele ouviu falar de Jesus e ele se converte. Mas por quê? Porque alguém falou de Jesus para ele. Ele não estava entendendo. Alguém abriu a boca e ele ouviu. É bem verdade que quando a gente sai, quando a gente fala de Jesus para alguém, uma das preocupações que você não deve ter, um dos erros no evangelismo, por exemplo, que eu cometi no período em que eu estava à frente do evangelismo, foi eu me entristecer por não ver os resultados. Esse é um erro grave. Sabe por quê, irmãos? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não é o pregador, é o Espírito Santo. A sua função e a minha função é proclamar. É claro que nós temos que orar, é claro que nós precisamos nos revestir do Espírito Santo para que aquela mensagem vá até aquele coração como uma flecha polida e entre ali rasgando. É claro que a gente precisa se preparar. Sabe por quê? Quantas vezes, irmãos, na rua, eu não tenho vergonha de falar. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, não. Eu tinha uma pessoa, ela era mestre nisso, no evangelismo. Às vezes a gente estava falando com a pessoa, falando, e a pessoa, tá, sei. E Deus pegava essa pessoa, ela falava às vezes uma frase. E a pessoa que estava ouvindo ali, a gente estava, usar esse termo, quebrando pedra ali, para falar do evangelho, a pessoa, tá, sei. E aquela pessoa, de repente, desmontava. Era como se ela ganhasse um murro assim na ponta do queixo e desligasse. Caía desmaiada. Sabe? Várias vezes aconteceu isso. A gente estava ali falando, pelejando, sabe, para que a pessoa entendesse do evangelho. E a outra parte da dupla, que estava com a gente,
tinha a palavra também, e aí ela às vezes usava uma frase, mas porque ela estava ali em espírito de oração, ligada, pedindo discernimento ao Senhor, e às vezes ela falava uma frase, e a pessoa às vezes começava a chorar, baixava a cabeça, se desarmava toda. Então a gente precisa orar, não é ir de qualquer maneira, não é ir de qualquer jeito, mas é ir preparado, é estar preparado, é pedir sempre ao Senhor. Às vezes não vai dar tempo de você fazer aquela longa oração, não, mas você pode: Senhor, me dá discernimento, Senhor, me ajuda, eu quero te obedecer, me ajuda. Ou então: Senhor, esteja comigo, como aconteceu lá no caso. E ali eu falei, e a moça começou a chorar. Então, meus amados, ela ouviu. Alguém pregou. E ela ouviu. E essa pessoa que, por várias vezes eu vi acontecer isso, estava sendo usada por Deus, tinha esse discernimento. Várias e várias vezes, não só comigo, mas com outros irmãos também, relatavam a mesma coisa. Às vezes outros irmãos estavam falando, e a pessoa estava com cara de paisagem, e de repente essa pessoa falava, e aquele ouvinte se desarmava, sabe? Era como se tivesse algo, era como tivesse ocorrendo uma batalha ali, travada, e a pessoa tentando resistir, e de repente essa outra pessoa falava, e aquela pessoa se desarmava. E ouvia, baixava a cabeça, e às vezes contava coisas da vida dela. Mas também há aqueles que não querem ouvir. Não se preocupe. Se você prega o evangelho, se você entrega um folheto, por exemplo, a pessoa olha para sua cara, faz desdém com você, amassa o folheto e joga fora, ou joga em cima de você, paciência. O seu papel você fez. A sua responsabilidade sobre aquela alma já não existe mais. Aquele sangue não vai ser cobrado de você, não será cobrado de mim. Rejeitou? Que aquela pessoa tenha uma outra oportunidade. Também a gente não vai, não quer Jesus? Não, não é assim. Lembre-se de quantas vezes talvez você tenha rejeitado também a mensagem do Evangelho. Então a gente precisa usar de misericórdia com os outros, com aqueles que não querem saber do Evangelho. Porque Deus usou de misericórdia com você também. Deus usou de misericórdia comigo também. Então a gente precisa exercer essa misericórdia com o outro também. E ao ouvir, terceiro lugar, em primeiro lugar, alguém precisa pregar. Em segundo lugar, eles precisam ouvir. A última parte nós falamos: e como ouvirão se não há quem pregue? Em terceiro lugar, eles precisam crer. E aí vem a parte B do versículo 14. E como crerão naquele de quem não ouviram? Eles ouviram. Alguém pregou, eles ouviram. E a partir do momento que eles ouvem, é gerado fé nessa pessoa. Porque a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Como diz aqui mesmo, no próprio capítulo 10, no versículo 17. A fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então, nós precisamos pregar. E quem está ouvindo precisa ouvir. Precisa receber a mensagem do Evangelho com fé, para que o Espírito Santo possa trabalhar, possa agir. Porque até tem gente que ouve, mas ouve sem fé. E aí a palavra de Deus vai embora. Então eles precisam ter fé, precisam crer. Mas para que tudo isso aconteça, tem que ter um início, e o início vem através dos discípulos de Cristo. Amém? Um texto muito conhecido nosso aqui, Efésios 2:8, que diz:
2, 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vejamos que é por meio da fé que somos alcançados pela graça de Deus. O evangelho é pregado, nós damos ouvido, e dando o ouvido é gerado fé em nós, e somos alcançados pela graça de Deus. Em último lugar, a parte A do versículo agora. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Quarto lugar, invocar o nome do Senhor. Como é que essas pessoas vão desejar a Jesus se, em primeiro lugar, eu não pregar? Se eles ficarem só com as mensagens que eles ouvem na TV. Olha, tem um número do Pix aí, ó, no canto da sua tela. Ajude a gente a fazer a obra de Deus, tá? Para 100 mil reais, é o número aqui, ó, 000 100 mil. Para 50 mil, tá? As pessoas estão dando ouvidos a isso. Mas se você não tem 50 mil na sua conta, 1000zinho serve. Aí esse número aqui, ó, do seu canto esquerdo. Aí você disca e deposita na nossa conta. Que aí você vai estar fazendo a obra de Deus. E Deus vai te abençoar. É isso que as pessoas estão ouvindo. E tantas outras coisas. E aí a gente vê essas coisas, a gente acha engraçado, fica indignado, mas a nossa parte a gente não faz. Que é chegar para alguém e pregar a verdade, e pregar o evangelho. É por isso que a operação do erro tem ganho força, irmãos. Porque muitas das vezes nós cochilamos, adormecemos. É cumprimento da palavra? Sim, o que a gente está vivendo hoje é cumprimento da palavra. Mas a gente também não pode esquecer que nós precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite ainda não chegou. Então, nós temos que proclamar o evangelho. Onde quer que estejamos. Peçamos a Deus, tenhamos sempre um folhetim, que às vezes não dá tempo de conversar com a pessoa. O mais legal disso tudo é poder conversar com a pessoa. Mas se não houver oportunidade, pelo menos deixa um folheto. Esses dias eu fui abastecer. E graças a Deus sempre tem folheto no carro. Eu estava ali e tal. Eu quase cochilei, entre aspas, né? Falei, o folheto. Aí eu fui lá, quando o frentista veio, me dá o troco, aqui, ó, medita nessas palavras. Aí tinha uma outra moça também, aqui, moça. Entreguei e falei, medita nessas palavras. E fui embora. Então, alguma coisa a gente precisa fazer, irmãos. Tem um monte de coisas aí acontecendo. Só que alguém precisa falar a verdade. Eu quero deixar claro aqui que nós não somos os únicos. Tem um monte de gente que, graças a Deus, também prega a verdade. Tá bom? Deixar muito claro isso aqui. Mas eu estou tratando aqui com vocês, a nossa igreja local. Então vamos cumprir a nossa parte. E o início de tudo é a nossa atitude como discípulos do Senhor. Se de repente o pastor Júlio não enxergou um trabalho aqui dentro para você, tem muita coisa lá fora para fazer. Muita coisa. Muita. E me entristece, irmãos, ver que tem muita coisa e tem pouco trabalhador para isso. Muito me entristece. Muito. Eu compartilhei, eu não estou aqui para falar de mim, tá? De coração. Mas eu compartilhei na reunião que eu tive, no bate-papo que eu tive com o corpo diaconal, não, acho que foi com os evangelistas, que quando eu fui chamado ao diaconato,
Não era porque eu era ministro de louvor, mas foi porque Deus me fez enxergar uma necessidade na igreja que não havia. E eu sondei o pastor de por que não havia e qual seria o requisito para alguém, né, estar à frente daquele trabalho que eu via a necessidade. Ele ficou quieto, aí depois de um tempo, e já estava queimando aqui dentro. E aí depois de um tempo ele me convidou. Você quer assumir isso? Eu falei, eu quero. E ali eu comecei a trabalhar. E depois de algum tempo, e eu não vislumbrava o trabalho, o serviço ministerial. Eu simplesmente queria fazer o trabalho da obra do Senhor. Então, assim que eu comecei, eu vou usar esse termo, a trilhar as funções ministeriais, trabalhando. Não foi esperando, o pastor não me dá oportunidade. O Senhor me deu oportunidade. Falou o meu coração. Eu enxerguei uma necessidade, o Senhor me mostrou uma necessidade dentro da congregação. E o trabalho era feito dentro e fora. Eu trabalhava com novos convertidos. E aquilo que a gente aprendia dentro, depois a gente aplicava do lado de fora também, porque a gente fazia evangelismo. Então foi assim que eu comecei a trabalhar no ministério. Não foi porque eu era o líder do louvor e tinha que ser diácono, não. Então, meus amados irmãos, não almejem cargos, almejem obedecer a Jesus. Almejem cuidar, trazer almas para o reino de Deus. E as coisas vão acontecendo naturalmente. E foi assim na minha vida. Até mesmo o fato de eu estar aqui, vocês já conhecem. Eu cheguei aqui, nunca podia imaginar que eu um dia pastorearia essa igreja. Mas, mais uma vez, apareceu uma oportunidade de trabalho, que foi o trabalho de evangelismo. E ali, nós começamos a trabalhar, sem nenhuma intenção ministerial. Aliás, eu até falei com o pastor Alan na época, não quero saber de título. Eu vim muito ferido. Mas aí ele falou, não, você vai ser reconhecido. Mas eu não queria. E as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, se Deus tem um chamado para você, e tem, então espera o tempo de Deus. E enquanto isso, a gente trabalha na nossa maior vocação, que é o ir e pregar o Evangelho. E para finalizar, tem 2 textos aqui que eu quero tratar com vocês. O primeiro está lá no Antigo Testamento, no livro de Ezequiel. Eu falei de atalaia, de trombeta. Vamos dar uma olhadinha lá? A gente vai finalizar agora. Ezequiel capítulo 33. Versículo 2 em diante. Ezequiel 33, versículo 2 em diante. Até o 6. Só vou ler até o 6. Diz assim: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e, vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida.
Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, esse tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Será que você entendeu o que está escrito aqui? Quem representa esse atalaia? Júlio? É o Júlio. Se o Júlio não tocar a trombeta para avisar, a espada está vindo, e a pessoa morrer na sua iniquidade, ou seja, nos seus pecados, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado do Júlio. Mas se o Júlio tocar a trombeta, tocar a trombeta, a espada está vindo. Lá vem ele com esse papo de crente. E ele não se der por avisado, ele vai morrer na iniquidade dele, ele ou ela. Mas a minha parte foi feita. Pastor, mas isso está no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Vamos lá dar uma olhada em Atos 18, versículo 6, então. Atos 18, 6. Diz assim, vou ler o 5, como diz o nosso pastor Geraldo, para um melhor entendimento. Versículo 5. E, quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, olha, agora é com vocês. Eu preguei, vocês não quiseram dar ouvidos. Agora é com vocês. Eu estou limpo. Eu estou livre da minha responsabilidade. Eu toquei a trombeta. Vocês estão fazendo pouco caso dela. Então, agora é com vocês. Então, amados irmãos, essa é a nossa maior vocação. Tocar a trombeta. Então, todo aquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo não pode ficar adormecido na sua zona de conforto. É bem verdade que, principalmente nos dias de hoje, estão transformando o evangelho em algo ofensivo. Mas o evangelho continua sendo para a vida e não para a morte. Se a pessoa recebe do evangelho, é para a vida. Ainda que o mundo inteiro vire as costas para a mensagem do evangelho, ele vai continuar sendo pregado. Ainda que haja ameaças, ainda que haja prisões, ainda que haja morte, os verdadeiros discípulos de Cristo irão obedecer ao Senhor, porque mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, amada igreja, que nós venhamos a fazer jus ao nome que temos, Igreja Bíblica Cristã. Que você, por onde quer que você passar, abra sua boca, dê ao outro a oportunidade que um dia você recebeu. Dê não, que nós venhamos a dar, porque eu também estou incluso nisso. Um dia, ou durante muitos anos, eu estive em trevas, mas agora estou na luz, porque alguém pregou, eu ouvi, me arrependi dos meus pecados, criei e clamei pelo Senhor. Exatamente isso que aconteceu aqui. Exatamente o que aconteceu. Alguém precisou pregar. Eu precisei ouvir. E ao ouvir,
Eu criei, eu acreditei, tive fé. E por entender o meu estado de pecado, de distanciamento de Deus, eu invoquei o nome do Senhor. E invocando ao nome do Senhor, Ele veio até a mim, ofereceu perdão e graça. E é o mesmo que as pessoas precisam lá fora. Eles estão cheios de conceito errado sobre nós. Mas por causa dos muitos escândalos que vêm por aí. Experimenta pregar o Evangelho. É claro que nem todo mundo vai querer ouvir, mas tem gente que se surpreende. Tem gente que diz, mas eu não tinha ouvido dessa forma. Tem gente que fala assim. Já foram experiências que nós tivemos na rua. Mas eu nunca ouvi falar assim. Por quê? Por causa de um monte de distorção. Então, que nós sejamos os proclamadores da verdade que liberta, Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Cadê Moisés? Amém. Que a justiça flua como um rio. Conhece? Lembra? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Que a justiça flua como um rio, que o amor seja vestimenta dos que são conhecidos pelo nome do Senhor, povo santo. Quero ser as mãos que trazem cura, saciar aquele que tem fome, ter nos olhos compaixão, mostrar tua graça e perdão que trazem cura, restauração. Há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Jesus, não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei tua salvação. Leva-me aos que estão sedentos. Eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Tu és oleiro, eu barro, pronto estou para ser moldado. Eis-me aqui, usa-me. Há
Há tanto para fazer. Há tanto para fazer. Se a cura para a alma vive em mim, Jesus, não posso ficar. Em mim a nova, no poder do Espírito proclamarei sua salvação. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam seu amor. Quão formosos são os pés Que proclamam seu perdão. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que não seja apenas a letra de uma canção, mas que o Senhor venha trazer, Senhor, em nós o despertar. Como a mensagem que a minha irmã pregou, Senhor, e me deu um puxão de orelha, Senhor, e me trouxe despertamento, Pai. Que todos nós aqui, Senhor, sejamos despertados, ó Senhor, quanto à nossa maior vocação, Pai. Senhor, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor. Ah, Deus, joga por terra toda a timidez diabólica, Senhor, pelo poder que há no teu nome santo, Deus. Ah, Senhor amado, em nome de Jesus, ó Senhor, que haja intrepidez, ó Senhor, que haja ousadia, Senhor. Que, Senhor, nós venhamos a dar lugar, Senhor amado, ao Teu Espírito Santo, Senhor, em nós, ó Senhor, e através de nós, ó Pai querido. Senhor amado, Jesus bendito, o Senhor habita em nós, ó Pai. E por isso nós não devemos temer, Senhor, ainda que venham ameaças, ó Senhor. Ainda, Senhor amado, que nos calem, Senhor, ou tentem nos calar, Senhor amado. Senhor, dá-nos a condição, Senhor, de proclamar, Senhor. Assim, Senhor amado, como os teus apóstolos faziam, Senhor amado. Eles não oravam, Senhor, pedindo para que caísse um raio do céu, Senhor, e fulminasse, Senhor, os seus algozes, ó Senhor. Eles oravam, Senhor, pedindo, Senhor amado, para que o Senhor abrisse a porta para eles continuarem pregando a Tua palavra em meio à perseguição, Senhor. Ó Senhor amado, gera isso em nós, ó Pai. Gera essa coragem em nós, ó Pai. Gera esse desejo em nós, ó Senhor. Gera, Senhor, essa ousadia em nós, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos, ó Senhor, ó Deus amado, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Para a honra e para a glória do Teu nome santo, Pai. Desperta o Teu povo, Senhor. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Senhor. Ó Pai querido, que ninguém permaneça, Senhor, nesse sono, Pai, mortal, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor, que venhamos a compreender, Senhor, a gravidade, Senhor, de um sono como esse, Senhor. E compreendamos a urgência, Senhor, de tocarmos a trombeta, Pai, onde quer que estejamos, de sermos atalaias, ó Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, desperta o Teu povo, Senhor. E que, Senhor amado, nós tenhamos, ó Senhor, pessoas, ó Senhor amado, despertadas também para o trabalho, para o serviço, Senhor, na Tua casa, Senhor amado, para trabalhar lá fora, Senhor, na evangelização, Pai. Levanta, Senhor amado, ó Senhor, desperta novos trabalhadores, ó Senhor, para um grupo de evangelização, Pai. Ah, Jesus, eu te peço, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Deus. Levanta, Pai. Desperta, Senhor, faz arder, faz queimar no coração o desejo, Pai, por esse trabalho, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, Pai. E te agradeço desde já, Senhor. Que esteja patente em nós que a nossa maior vocação, Senhor, é essa, Pai.
e não qualquer outro tipo de coisas assim. Qualquer outro tipo de situação deve ser secundário, Senhor, em relação a essa, Senhor. Ir e pregar a Tua palavra, Senhor, a toda criatura, Pai, em nome de Jesus. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu perdão. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu amor. Quão formosos são os pés dos que proclamam Teu perdão. Há tanto para fazer, há tanto para fazer. Tem muito trabalho, amados. Tem muito trabalho. Não posso me calar, nem me acovardar. No poder do Espírito proclamarei Tua salvação.